Estava pensando aqui, me arrumando para trabalhar, aí eu estava me lembrando aqui, estava pensando, 72 anos de idade. Aí eu me lembrando quando eu era criança, lá em Teresina, Piauí, onde eu nasci, e chegava por volta das 7 horas da noite, meu pai estava ouvindo Hora do Brasil, quando ele terminava, ele sentava na porta, começava a chegar os amigos, se reuniam ali e começavam a conversar, começavam a contar história. E eu ficava ouvindo, olhando aquelas histórias, e eu pensava assim, quando eu crescer, eu vou viajar muito, estudar, trabalhar bastante, para eu ter muita história para contar para meus amigos na porta de casa. Imagina, hoje, em 2025, século XXI, sentar na porta de casa aqui em São Luís, no Maranhão, nem pensar. Você tem que chegar em casa, entrar, se recolher, porque fica difícil sentar na porta 7, 8 horas da noite. Às vezes até acontece quando tem vários vizinhos, mas cada um na sua casa. E a gente tem muita história. Eu me lembro de uma coisa muito importante que eu também estava sorrindo aqui, que uma senhora em Teresina, na frente da nossa casa, que não tem ainda, hoje está lá, uma casa assim, é um tanto recuada, hoje eu não sei se reconstruíram na frente daquela casa a gente jogava bola, e muitas das vezes ficava sentado ali, os amigos conversando. Tinha uma senhora, Dona Severina, ela morava na rua do lado, ali na rua de Freitas, e Dona Severina ficava sentada ali às 3 horas da tarde, normalmente, principalmente assim, dia de terça-feira, que eu acho que hoje ainda tem na igreja da Vila Operária, igreja de São José Operário, em Teresina, tem a novena Perpétuo Socorro, e Dona Severina ficava aquela multidão de gente passando. Imagine a principal rua ali, o centro de Teresina, a véspera de Natal, 3 horas da tarde, era mais ou menos aquele movimento de gente para lá e para cá. O pessoal indo para a igreja para assistir a novena, outros voltando da novena, aquele ruge de gente. Dona Severina sentada uma vez, ela comentou comigo, disse, olha menino, ela gostava muito de mim porque ela tinha um apelido, os meninos chamavam ela pelo apelido, ela não gostava, e eu reclamava do menino e nunca apelidei Dona Severina. Nunca chamei ela pelo apelido dela, ela não gostava, eu não chamava. Eu não gostava de... Tinha muitos apelidos, senhores que tinham apelido aí, mas eu não gostava de chamar nenhum por apelido. Então, Dona Severina disse, olhou assim, tinha aquelas moças passando na rua para lá para cá, para a igreja, pé descalço, que era pagando promessa, aquelas mini saias, aquelas moças muito bonitas, aquelas mini saias, na época da moda da mini saia, né, nos anos 60. Aí, Dona Severina disse, olha meu filho, você vai ver só quando chegar nos anos 2000, os homens tudinho vão ser viados. Desculpa a expressão, estou repetindo a expressão dela. Aí eu digo para a Severina, peraí, pelo amor de Deus, o que é isso, Severina? Vai ser logo quando eu tiver adulto, quando eu tiver homem. Disse, não, mas você pode escapar, porque os homens vão ser viados, meu filho, porque assim, olha, antigamente, você sabe que eu era mulher da vida. Antigamente, a minha saia sempre foi assim, aquela vestidão dela, aquela saia comprida lá no tornozelo. Aí disse, eu sempre usei a saia assim, lá no Mocotó, essa era a expressão dela. E os homens pagavam, e a gente ainda calçava uma meia para calçar as precatas, isso era embaixo dela, sandália. E ela dizia assim, se os homens pagavam nós para levantar a saia para ele ver o mocotó da gente mesmo de meia, e eles ficavam todos doidos. Ligado? Depois passou o tempo, a gente deixou de usar meia, aí ele já não pagava mais, porque o pé já estava de fora, não pagava mais para ver o pé. Já queria que a gente suspendesse a saia um pouquinho para ele ver a batata da perna. E assim, meu filho, eles iam pagando, e as saias foram suspendendo. Hoje as mulheres andam tudo com as pernas de fora, já mostrando, a expressão da mesma, mostrando o rabo, como ela dizia assim. Se daqui a pouco os homens perdem interesse pelas mulheres, vão querer ver as coisas, os homens uns dos outros, ligado? Não, Severina, pelo amor de Deus, esquece isso. E hoje em dia nós vemos exatamente, não que eu não estou condenando ninguém, não estou criticando ninguém, entenda-me, por favor. Eu estou contando uma história da minha vida, porque eu dizia que ia contar história para os meus amigos na porta de casa, para os meus filhos, netos, etc. E hoje meus filhos
eu tenho contato com uma filha de 12 anos que eu crio, o outro já está com 53 anos, mora longe. Meu neto eu conheci um quando era criança, eu tenho a outra neta também. Tem uma neta que eu não conheço, tem uma bisneta que eu só conheço por fotografia. Então, gente, sabe de uma coisa? Eu não tenho para quem contar história. Eu vou contar história para o pessoal na internet, quem sabe eles vão gostar e querer ouvir das minhas histórias. Eu tenho muita história para contar, eu gosto muito de conversar e contar história. Não é à toa que quando eu fiz um curso de radialismo, com um colega lá de rádio, Flávio Chocolate, é muito conhecido aqui no Maranhão, e ele me chamava de Forrest Gama. Talvez vocês já ouviram falar do Forrest Gump, o contador de história. Então, como meu nome é Edson Gama, Edson de Souza Gama, ele me chamava então de Forrest Gama. Chamava não, me chama, né? Por enquanto. Pois é, pessoal. Então esse meu nome é Edson Gama, eu gosto de contar história, e eu digo que eu vou contar minhas histórias para o pessoal na internet. Se vocês gostaram de ouvir essa história, compartilha, me segue, dá um joinha, que eu vou contar mais. Se me conta alguma coisa de você, me segue no meu Instagram, tá bom? Um abraço, vou trabalhar, o dever me chama. Um bom dia para todos.